Mas, professor, por que eu consigo entender todas as matérias menos a matemática? A matemática ela não entra na minha cabeça. Eu escuto muito esses meus alunos. Inclusive, eu tenho recebido muitos e-mails, muitos comentários, tanto no blog como nas redes sociais, com esse questionamento. E aí, pensando nisso, eu criei um artigo no blog já faz um tempo, cujo título é Como Aprender Matemática em 5 Passos. Parece magia, né? Em apenas 5 passos você vai aprender matemática. Se aplicar ele direitinho, você vai aprender. Tá, mas brincadeira à parte, ele foi muito bem recebido pelos leitores. Se você tiver curiosidade em conhecer, você digita no Google Como Aprender Matemática. Ele vai estar lá entre os primeiros no resultado de busca. Né? E aí, ele tem mais de 253 comentários, onde é interessante também você ler esses comentários, porque as pessoas que comentam lá, elas acrescentam bastante, elas dão outras dicas também, e também falam da experiência delas de estudar matemática. Então, assim, os comentários têm acrescentado bastante no artigo. E comenta lá também, eu respondo todos os comentários. E a gente pode interagir por lá também. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcelo. Para quem já me conhece, também, né? E eu sou o criador e professor do Matemática ZUP, um site cujo objetivo é ensinar matemática de uma forma simples e objetiva, utilizando jogos, exercícios, simulados, videoaulas e mapas mentais. A partir disso, a gente utiliza a tecnologia da melhor forma para simplificar e tornar mais rápido e prático o aprendizado da matemática. Bom, o objetivo desse vídeo é mostrar em 5 passos como aprender matemática. Não quer dizer que essa seja a única forma ou essa seja a forma correta. Essa foi a forma que eu desenvolvi quando eu estudava matemática na faculdade. Até mesmo quando eu estudava para concursos, vestibulares, eu utilizava essa estratégia. Mas não quer dizer que ela seja a única correta. Mas, pensando nos comentários, nos e-mails que recebi, eu decidi criar ela, né, publicar ela para dar uma luz para as pessoas que de repente estão meio perdidas, não sabem como começar. É igual aquela história do gato e a Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. E aí, a partir dessas dicas, você dá um start nos seus estudos. Faz os testes, vê o que funciona, vê o que não funciona e adapta a sua realidade de estudos. Então, agora, vamos às dicas. Escolha o melhor material para estudar matemática. Essa parte eu dividi em 2 perfis de aluno. Aqueles alunos que não sabem nada e aqueles que já têm um perfil mais de intermediário, já domina um pouco a matemática. Porque aí no caso do aluno que não sabe nada, vai ser interessante você procurar um material que seja mais detalhado, mais passo a passo, que tenha mais aplicações no dia a dia e bastante exercícios resolvidos. Já aquele aluno que já está no nível mais intermediário, aí é interessante buscar livros mais enxutos, onde ele se concentre mais nas definições, né, nos teoremas, e já parte logo para a resolução dos exercícios, com bastante exercício. Além disso, você vai ter lá, eu dividi em livros de matemática e videoaulas de matemática. Na parte de livros de matemática, são três características que é interessante você observar. Se o livro tem bastante teoria, se tem bastante exercícios e se tem bastante aplicações no dia a dia. E aí essa quantidade vai variar de acordo com o seu perfil, né? De acordo com o perfil do aluno. E aí, pensando nisso, eu criei uma postagem, eu fiz uma postagem de livros de matemática, onde eu seleciono os 10 livros de matemática mais usados de cada ano, por exemplo, os 10 livros mais utilizados do 6º ano, os 10 livros mais utilizados do ensino médio, volume único.
e também por objetivos. Os 10 livros de matemática mais utilizados para concurso, de matemática financeira, de raciocínio lógico. E aí eu faço a avaliação deles com relação a esses 3 itens. Se ele tem mais exercícios, se ele tem mais teoria, se ele tem mais aplicações práticas no dia a dia. Certo? E aí isso aí você vai definir qual é o seu objetivo, né? Qual é a sua necessidade maior. Ok? Então você tem a parte dos livros de matemática e a parte de videoaulas de matemática, que é uma forma muito boa de você aprender. Porque primeiro, você pode estudar no momento que você quiser, ela está ali gravada, e você pode, se você não entendeu, você pode voltar quantas vezes for necessário para você entender. E aí, como já tem bastante material bom, bastante videoaula na internet, eu não tenho criado videoaula com a teoria. Eu estou selecionando assim, as videoaulas que eu acho mais enxutas, mais simples e objetivas, né? E aí eu estou criando postagem, aí eu estou organizando elas por assuntos, né? Por blocos e por ramos da matemática e por ano. Então eu vou ter lá, por exemplo, uma postagem sobre os conteúdos do primeiro ano do ensino médio. E aí vai estar lá organizado por bimestres, ou um assunto de cada vez, e aí você tem um link para videoaulas. E aí eu estou postando diariamente, assim, diariamente, a cada tempo eu estou sempre postando, estou atualizando o site, e aí tem os vídeos com esses assuntos. Organize o local e o horário de estudos. Com relação ao local de estudos, é importante que você escolha uma parte da sua casa onde você não tenha distrações. Então, um lugar onde não tenha televisão, não tenha rádio, desliga o celular, deixa ele no modo avião. Os animais, cachorro, gato, eles são amigões mesmo, né? Mas procura, no momento que você estiver estudando, separar essa área, entendeu? Para você poder focar ali nos estudos. O local também é importante que tenha uma boa ventilação e uma boa iluminação, para você não ter esse problema com relação à vista, né? E você está ali à vontade. E você tem ali uma mesa organizada ali, para os seus estudos, e uma cadeira confortável, né? Já que você vai passar ali um bom tempo da sua vida ali estudando. Então é bom que esse lugar seja um lugar agradável para você querer estar lá, não é isso? E a segunda parte com relação ao horário de estudos. Essa parte é interessante assim, que você cria assim, um hábito, de repente, um horário definido para você estudar todo dia. Por exemplo, todo dia eu vou estudar a partir das 19 horas. Se for possível, né? Se não for possível também não tem problema, você pode estudar na hora que dá. Mas quando você organiza o seu calendário para você estudar todo dia no mesmo horário, o seu organismo vai se acostumando com isso. E aí esse hábito vai se tornando algo mais prazeroso. Já que você já tá acostumado com isso, o seu organismo já aceita isso melhor. Certo? Então, você cria um cronograma de estudo, uma planilha assim simples, escrevendo mesmo com papel, então no Excel, você coloca lá os dias da semana que você vai estudar e os horários. E aí, quais são os assuntos a serem estudados, né? Uma dica assim, que eu dou, que eu utilizei bastante quando eu estudava para concurso e que me ajudou muito a aumentar a produtividade nos estudos, com relação aos ciclos de estudos. Como é que funciona o ciclo de estudos? Você pega quais são os assuntos que você precisa estudar. Vamos supor aqui, por exemplo, português, matemática, história, física. E aí você vai intercalar essas matérias de forma que você separe em grupos de, por exemplo, exatas e humanas. Porque exatas você vai utilizar uma determinada parte do cérebro. Humanos, você vai utilizar uma outra parte do cérebro. Então você intercala. Por exemplo, primeiro eu vou estudar história, depois eu vou estudar matemática. Porque assim você vai estar, enquanto uma parte do cérebro vai estar descansando, você já vai estar estimulando a outra. E aí a sua produtividade vai aumentar bem mais, né? Então você vai se concentrar melhor e vai conseguir
o seu organismo vai cansar tanto. Se você, ao invés disso, você pegasse direto, sei lá, matemática e física, entendeu? Seria mais pesado. Então, intercala as matérias e trabalha com esses ciclos de estudos, né? Com relação ao tempo, assim, isso é variável, entendeu? Não tem assim como, quem estuda mais tem o melhor rendimento. Porque, às vezes, você pode estudar 4 horas e você produziu bem só 1 hora. A outra parte do tempo você estava distraído, você não conseguiu absorver bem o conteúdo. Então, assim, essa parte de quantidade não tá diretamente ligada com relação à produtividade. Certo? Então, procura, no momento que você for estudar, você está bem focado, por mais que você só possa estudar 1 hora por dia, né? Só posso tirar 30 minutos. Isso é pouco, né? Vamos botar algo maior, 4 horas de dedicação aí. Tem uma galera meio zumbi aí também, que estuda 8 horas direto. Esse cara não come, né? Começa de manhã ali e vai embora. Mas aí isso aí também adapta a qualquer um, né? Assim, do perfil de cada pessoa. Domine a teoria. A matemática, ela é vista como uma matéria complicada, difícil. Muitas pessoas têm dificuldade porque ela é uma matéria contínua. Ou seja, é uma matéria com pré-requisitos. Então, para você aprender a multiplicar, você precisa aprender a somar antes. Para você saber somar, você precisa saber contar. Então, e não tem como fugir. Entendeu? Então, um outro exemplo. Para você aprender trigonometria, você precisa saber o que é ângulos. Você precisa saber o que são triângulos. Certo? Então, essa necessidade de pré-requisitos é que torna ela complicada. Que às vezes o aluno não aprendeu bem o assunto lá no passado, e aí está vendo um assunto novo, só que ele requer que você volte lá no tempo. E aí acumula muita matéria. Entendeu? Então, por isso que é importante você dominar bem toda a teoria, de forma contínua. E aí, pensando nisso, eu criei uma postagem chamada de Matemática Base. Então, nesse post, tem tudo que você precisa saber de matemática base. Tudo que precisa ser estudado, né, e os links lá necessários. Então, passa lá desde de matemática do ensino fundamental até o ensino médio. E aí eu organizo ela por blocos de conteúdos, no caso do ensino fundamental, e por ramos da matemática, no caso do ensino médio. Por exemplo, álgebra, geometria, trigonometria e assim diante. Que aí, organizando esses assuntos, fica até melhor para você estudar. Certo? E aí, como é que você faz para dominar a teoria? Primeira coisa, aprenda as definições matemáticas. Ou seja, os teoremas que aparecem. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O que é um teorema? O que é uma definição? Ela é dita como uma verdade. Ela já foi aceita como verdade. Foi comprovado que ela é uma verdade. E aí, ela é aceita como verdade. Um exemplo. Eu tenho ali, por exemplo, uma circunferência. Qualquer circunferência que eu pegar, se eu tem uma circunferência aqui, cortei ela, estiquei isso aqui, eu tenho o comprimento dela. Se eu dividir o comprimento dela pelo diâmetro, sempre vai dar o mesmo número. Não importa o tamanho da circunferência. Se eu fizer isso com a circunferência pequena, vai dar esse mesmo número. Se eu fizer com a circunferência gigante, também vai dar o mesmo número. Então, o que os matemáticos fizeram? Deram um nome para esse número, já que esse número é um número irracional. Esse número é o número π, 3,14 e parará. Né? Então, não importa o tamanho da circunferência, o tipo da circunferência. Isso aí é uma definição. A divisão do comprimento pelo diâmetro sempre vai dar π. Certo? Então, isso é a definição. E não vamos ficar filosofando muito. Marcelo, mas por que isso? Né? De onde surgiu? Como já tem... Eu sei que é importante a gente questionar sempre. Inclusive, a gente evolui questionando, não é isso? Mas nesse caso aqui, como já foi muito estudado por muitos anos, inclusive boa parte dos avanços que nós temos hoje, as tecnologias desenvolvidas, foram tomadas como base nessas definições matemáticas que já existem. Então vamos aceitá-las como verdade e vamos procurar aplicar elas no dia a dia, que assim vai ficar mais fácil, você vai absorver a matemática, vai absorver melhor.
Então, você tem essa parte de você aprender as definições. Depois que você aprendeu as definições, o que você faz? Você cria listas de fórmulas. As fórmulas que forem aparecendo. As fórmulas e as expressões matemáticas. Separa uma parte no caderno. Deixa a última página do caderno lá. Você anota lá as expressões que vão aparecendo. Por exemplo, Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Deixa anotado lá. E aí, quando você estiver resolvendo exercício que precisar de qualquer expressão, você só já vai direto lá. E aí você consulta a fórmula e aí aplica. Não precisa ficar preocupado em memorizar a fórmula. Com o tempo, de tanto você resolver exercício, naturalmente você vai memorizar todas as fórmulas que você estiver trabalhando. Ok? Então, além disso, você também tente resolver os exercícios resolvidos. Então, você pega no livro, começa, antes de ir para a parte de exercícios, tem uma parte lá de exercícios resolvidos, que são exercícios clássicos, que os autores já deixam ali, já deixam resolvidos. E aí, o que você faz? Você tenta resolver, bota um papel ali, tampa a resposta, tenta resolver. Surgiu uma dúvida, aí você desce a primeira linha ali, vê como é que desenvolve a primeira linha. Aí tenta resolver de novo sozinho. Não conseguiu, aí você consulta ali, mas nunca já pega a resposta direto. Tenta desenvolver com o seu raciocínio. E aí, conforme for surgindo a dúvida, você vai lá consultando. E aí depois tenta resolver novamente sozinho. Pratique exercícios de matemática. Assim como para um grande atleta, seja um jogador de futebol ou uma nadadora, para eles terem um bom desempenho, é necessário que eles pratiquem bastante os treinos, né? Treinem bastante. Para você ficar bom em matemática, é importante que você também pratique bastante exercícios. E como é que você faz isso? Primeira coisa vai ser você interpretar o enunciado do problema. Então, é importante que você domine bem o português e a interpretação de texto, para você ler o enunciado do problema e entender o que ele quer. Então, primeiro você precisa saber qual que é o objetivo, o que o exercício quer, qual que é o objetivo do problema. Por exemplo, o exercício quer que eu descubra qual é o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo. Ok. E aí depois você vai buscar as informações que ele já te passou. O problema aqui me passou qual é o valor de um cateto. O cateto vale 5. Beleza, então você já sabe onde é que você quer chegar, você tem qual é o objetivo do problema, e você tem as informações que vão ser necessárias para te ajudar a chegar à solução. Identificou isso, você pega o problema e divide em quantos problemas menores for necessário. Então você fatia ele em problemas menores. Por exemplo, ele me deu um cateto, mas ele não me deu outro cateto. Então, para eu chegar no valor da hipotenusa, primeiro eu vou ter que encontrar o valor do outro cateto para conseguir, aí então, chegar no problema final. Certo? Então, divida o exercício em problemas menores. Mas cuidado, para você não dividir demais os problemas em bastante problemas menores, você começar a resolver os problemas menores e se perder e não saber qual era o real objetivo do exercício. Né? Você descobre os problemas menores, mas acaba esquecendo qual que é o real problema do exercício. Ok? Então você dividiu as questões em problemas menores e aí você juntou as pequenas soluções e você chega na solução final. Beleza? Praticando os exercícios, erre bastante. Essa é uma dica assim, que serve para a vida. Erre bastante. Assim como na vida, para a gente evoluir, para a gente chegar a uma determinada situação, a gente vai passar por bastante erros e a partir desses erros a gente vai conseguir acertar. Na matemática não é diferente. Então você erre bastante porque os erros vão te ensinar o certo e aí você vai aprender qual é o certo. Então você aprende com os seus erros. E também eu coloquei uma outra parte lá no artigo, que é você praticar com jogos de matemática. Também ajuda bastante, porque você vai utilizar aqui o recurso da gamificação, né, isso é uma parte mais lúdica, e isso aí te estimula mais, você fica mais engajado, mais motivado
a praticar com os jogos. E aí, para isso, eu criei um outro site, um pequeno portal de jogos de matemática, onde eu seleciono, lá só tem jogos relacionados a temas de matemática. Então tem lá jogos de aritmética, jogos de geometria, assim como jogos de raciocínio lógico e jogos de estratégias. Jogos que estimulam o cérebro aí, né, nessa parte mais da área de matemática. Tá, e aí pensando nesse passo de praticar o exercício, eu criei uma postagem também com exercícios de matemática. Então eu estou sempre atualizando também. Então lá tem vários simulados de exercícios de matemática. Então você tem exercícios de matemática do sexto ano do ensino fundamental, por bimestre. Então cada simulado tem 10 questões, você resolve, você responde e ao final você recebe uma nota de como foi o seu desempenho e qual foi o seu desempenho em cada bloco de matemática. Então, por exemplo, você acertou 20% de questões de álgebra. Você acertou 40% de questões de números e operações. E assim diante. Por que isso é bom? Porque aí você vai ver onde é que você está precisando melhorar. E aí você pode concentrar o estudo naquela área. Tire todas as suas dúvidas. Então, quando você estiver resolvendo exercício, se aparecer um exercício lá que você não conseguiu resolver, que deu um branco, você coloca uma interrogaçãozinha nele ali, deixa ele ali destacado, e aí quando você estiver na aula com o professor, no cursinho, você tira as suas dúvidas com o professor. E aí você vê como é que resolve. Copiou, e aí posteriormente você tenta resolver novamente, sem olhar a solução. Tenta até você conseguir resolver sozinho. Beleza? Bom, então é isso. Olha só. Por meio desse artigo, eu criei um e-book, um livro digital, que eu fiz de presente para você. Então eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Então você vai poder clicar, né, em alguma parte aqui no computador. Você clica lá para você poder baixar o e-book gratuitamente. O título desse livro é 7 dicas para você estudar matemática. Aí você vai falar, Marcelo, mas não está batendo, porque não eram 5 passos? O que eu fiz? Um dos passos se transformou em 2 e tem uma outra dica que é uma dica bônus, uma dica surpresa para você, que inclusive é um dos problemas que atinge milhões de estudantes, que é uma das bases, entendeu? Então você vai ter essa dica surpresa aí, beleza? Então baixe o e-book grátis, porque ao baixar você vai colocar seu e-mail e aí você vai entrar na minha lista e nessa lista eu vou enviar posteriormente os vídeos que eu ainda vou criar. Você deve estar assistindo aqui, eu já devo ter criado, já devo ter publicado, né? Os vídeos detalhando cada uma dessas dicas que eu passei, que estão no e-book. Então eu vou criar um vídeo especial para cada uma das dicas que estão lá. Então, baixa lá. Eu vou ficando por aqui, mas a gente pode continuar o contato por meio das redes sociais. Então, tem o meu Instagram, Snapchat. Curta a fanpage do Matemáticas UP para você ficar por dentro de todas as novidades. Então, lá, toda postagem nova eu publico lá, além de outras dicas. E inscreva-se no nosso canal no YouTube também. Eu tô agora fazendo mais vídeos. E aí, você se inscrevendo, você vai receber a notificação na sua timeline, né, das novidades, dos novos vídeos que eu postar. E se você gostou desse vídeo, então dê um hang loose sem o dedo mindinho, né? Dá um curtir, um joinha. Se não gostou também, não dê, entendeu? Eu quero que você seja sincero mesmo, porque eu quero saber se realmente os vídeos estão sendo úteis e que isso também vai estar me orientando para o caminho certo. Beleza? Se também quiser compartilhar, deixe seu comentário também, que a gente conversa aí nos comentários, estou sempre interagindo.
Então é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima.